Já são 9 partidas consecutivas sem vitória na Série B e a vice-lanterna com apenas 8 pontos somados. Esse seria um rápido resumo do atual momento vivido pela Ponte dentro das 4 linhas. A gente precisa parar de tomar gols, a gente precisa mudar esse cenário trabalhando. Não tem outra maneira para poder vir o resultado. Depois de mais uma derrota na Série B, a Ponte Preta vai em busca de reabilitação novamente em mais um compromisso distante do Moisés Lucarelli. Nesta quinta-feira, a Macaca visita o Fortaleza no Castelão, precisando pontuar para continuar sonhando com a permanência na segunda divisão. A gente sabe que a equipe do Fortaleza é uma equipe muito qualificada. Não é à toa que eles estavam na Série A e também estão no topo da tabela, né? E a gente espera fazer um grande jogo, colocar tudo que foi trabalhado, né? Mentalizar e, se Deus quiser, amanhã sair com o resultado positivo. Depois de ganhar a primeira oportunidade como jogador profissional, Guilherme Viana segue como titular da posição após a saída de Diogo Silva. O agora camisa 1 foi o único destaque da Macaca contra o Atlético Goianiense e será mantido na meta alvinegra. Já em todos os outros setores, Márcio Zanardi precisará fazer alterações. No sistema defensivo, o comandante conta com o retorno de Márcio Silva, mas por outro lado não terá Lucas Justen, que está de saída do Moisés Lucarelli. No meio, o treinador ganha o reforço de Elvis, mas perde André Lima por suspensão. Já no sistema ofensivo, William Potker não viajou com a delegação e dificilmente seguirá no Majestoso para a sequência da temporada. Insatisfeito com a situação fora das 4 linhas, o destino do atacante deve ser distante do clube alvinegro. Com isso, o Márcio Zanardi vai precisar quebrar a cabeça mais uma vez para escalar o time que vai a campo nesta quinta-feira. Com muitas dúvidas, uma provável ponte vem com Guilherme Viana no gol, Lucas Cunha, Diego Leão e Márcio Silva na defesa, Thales, Léo Gomes, Gustavo Teles, Elvis e Diego Porfírio ou Danilo Barcelos pelo meio, e mais à frente, Rodriguinho ou Daniel Baianinho e Brandão ou Diego Tavares. A Ponte busca voltar a vencer após 9 partidas e sabe que uma derrota no Castelão deixará a vida da equipe alvinegra ainda mais complicada na competição. Já do outro lado, o Fortaleza chega embalado após vencer o Sport com um gol no último minuto e uma vitória pode colocar o Leão do Pici no G6 da competição. Muito parecido, se não o mesmo, né? O Fortaleza acaba tendo a obrigação, né, pelo tamanho do clube, pelas pretensões na competição, de vencer sempre no Castelão, ainda mais quando se trata de adversários que estão na parte de baixo da tabela. Mas a gente sabe quando está dentro de campo o contexto é diferente, 11 contra 11, e o futebol, eles são muitas variáveis, talvez, que a gente não controla. Vai ser um jogo difícil. Quando você luta pela sobrevivência, você tira forças de onde você nem imagina, e vai ser assim a Ponte Preta, vai correr muito, vai competir, tem a sua capacidade, apesar dos momentos turbulentos que enfrenta, né, que a gente acompanha as notícias, mas a gente sabe que vai ser um jogo muito difícil e que se o gol não sair de maneira rápida, a gente vai trabalhar para que isso aconteça, que isso não gere ansiedade e que a gente possa deixar contra-ataque, transição, espaços para o adversário correr risco, que foi o que aconteceu no jogo do América, 3 finalizações, 2 gols. Perdeu para o América, né? Tomou 3-0 no Castelão, então é por isso que ele está dizendo que futebol não tem essa. Entrou em campo 11 contra 11. Vamos lá, bebê, mais informações da Ponte, está confirmada. A saída do Potker, não jogará mais pela Ponte. O que você tem aí de informação? Bom, nos bastidores eu sei que ele pediu para sair, Batista. Hoje o doutor Luiz Torrano, presidente da Ponte, como ele vem fazendo praticamente diariamente na PON TV, através do YouTube, ele acabou soltando um dos áudios, né, em que ele lê cartas escritas, e daí ele disse o seguinte: olha, a gente está fazendo um processo de reformulação. Anteriormente ele tinha dito,
em áudios anteriores que não haveria debandada. E ele não está chamando essa saída de jogadores de debandada, ele está chamando de reformulação e de salários mais altos. Ele disse que estão conversando com o Potker, a Ponte Preta está conversando com o Potker em busca de rescindir o contrato. Por quê? Deixando claro que é um dos salários mais altos, mas pelo que eu soube nos bastidores, o Potker teria pedido para deixar a Ponte. Quanto ao Lucas Justen, o que ele disse? Ele disse que foi a Ponte que não quis mais o Lucas Justen, entrou em contato, está devolvendo para o Fluminense. Nos bastidores, há a informação de que o Lucas Justen teria pedido a rescisão. A gente traz aqui os dois lados, obviamente, do jornalismo. A gente tem uma sonora também, Batista, ontem eu falava e até questionava para o doutor Torrano vir a público falar a respeito do transferban. E ele citou um dos transferbans que hoje a Ponte Preta tem, que é do CNRD. Vamos acompanhar. Agora, vamos falar do transferban. Estamos trabalhando com a abertura da janela de transferban no próximo dia 20, e não com a janela de exceção do dia 6. E para que possamos efetuar o devido pagamento ao CNRD, entenda-se, transferban, até essa data do dia 20, já estamos providenciando o numerário necessário para a quitação, que é de aproximadamente R$1 milhão. Veja, até porque se estou falando em reformulação de elenco, é óbvio que contratações virão e, para tanto, precisamos quitar o transferban. Bom, tá aí a palavra do presidente da Ponte Preta, Dr. Luiz Torrano. Ele citou do CNRD, né, que é um dos transferbans que a Ponte Preta tem, aproximadamente R$1 milhão que a Ponte tem que pagar. Ele só não citou o da FIFA. O da FIFA, pelo que eu pesquisei, $6 mil que a Ponte tem que pagar por conta da dívida de um jogador que tinha vindo através do Sub-23 a um clube paraguaio que a gente não sabe qual é. Agora tem uma outra situação, eu até fui questionado por algumas pessoas nas redes sociais e fui pesquisar sobre o Luiz Aquim. O Luiz Aquim, a Ponte foi condenada, né, pela FIFA a pagar os R$227 mil ao jogador, né? E tem uns quebrados por aí dos 227 mil. Ele cobrava cerca de R$500 mil na justiça e foi feito um acordo. Só que a Ponte não pagou esse acordo. Eu entrei em contato com o doutor João Quiminazo, que é o advogado que representa o Luiz Aquim. Ele me disse o seguinte, né? Em maio ele me disse, olha, já entramos com esse processo e a Ponte vai ter que pagar, senão vai ter o transferban, mais um transferban na FIFA. Aí hoje eu perguntei para ele, como que tá essa situação? Ele me respondeu o seguinte, vai acontecer nos próximos dias, no caso o transferban, se a Ponte não pagar, ou seja, a Ponte pode ter um terceiro transferban, e nesse caso do Luiz Aquim, se ela não pagar o acordo. Eu imagino que a Ponte vai tentar se movimentar no mercado. Como disse o doutor Torrano, Batista, qual que é a situação? A Ponte não vai trabalhar nessa janela de exceção. Eu, particularmente, acho que a Ponte já deveria trabalhar pela situação que está na Série B, na janela de exceção que abre no dia 6. Ele diz que a Ponte só vai trabalhar na janela para derrubar o transferban a partir do dia 20, Batista. Olha, com a saída dos jogadores, né, a todo instante na internet os torcedores ficam debatendo a debandada. Daqui a pouco a Ponte não terá mais jogador para colocar em campo. A saída desses jogadores que estão deixando a Ponte, eu enxergo como positiva. Porque com esse time, a Ponte não vai permanecer na Série B. Aí é evidente que a Ponte vai ter que contratar. Tem que resolver os seus problemas e fazer contratações pontuais para poder suprir tecnicamente o time da Ponte. Então os jogadores que estão saindo, tem uma debandada. Eles estão saindo, mas os que saíram e os que estão saindo não deram conta do recado. Tem o problema do salário. Sim, tem o problema do salário. Mas quando entra em campo, a bola rola, é o que disse o Carpini agora há pouco, é 11 contra 11. Lá dentro teria que ter resolvido, não resolveu. Então, se não resolveu, a saída é positiva, desde que a Ponte contrate jogadores que tenham condição de fazer melhor
do que o que aqueles que estavam aí estavam fazendo. Vou falar a mesma coisa que eu falei. Hoje é quinta-feira, eu acho que foi na segunda-feira que nós falamos sobre esse assunto. Qual jogador que... Vamos supor que a Ponte resolva a questão do transfer ban e vai ao mercado. Qual jogador vai querer vir para uma situação como essa? Ela tá perdendo um jogador atrás do outro. Agora pensa também o torcedor daqui para os próximos anos. A quantidade de processos que a Ponte vai receber. Porque, você acha que o Potker tá indo embora, o Juster, os caras vão querer receber. Tem dinheiro para pagar os caras? Não tem. Tem dinheiro para pelo menos fazer um acordo com os caras? Os caras estavam aí, não fizeram. É justiça. E aí você imagina o tamanho a fila de processo que vai ter a Ponte Preta daqui para frente. Não tem situação. Aí o que acontece? Beleza, convencendo o Gleg de ser contratado, ele vai vir jogar. Certo? É mais um da fila. Porque, Batista, não tem... Qual que é o critério, por exemplo, que o seu Torrano ali fala muito bonito, né, tal, mas qual que é o critério que ele está usando? Né, dos caras que estão saindo, que vai ter que pagar na justiça, e qual que é a palavra de convencimento para um atleta que está sendo contratado? Qual a palavra de convencimento desses atletas que foram contratados agora para a disputa da Série B? Não tem... Eu não sei, eu particularmente não dá para entender, né? Se tá, por exemplo, paga o Tigrão e não paga o Batista e o Gleg, será que não está acontecendo isso? Não é possível, né? Porque a situação ela é difícil, ela é complicada, mas o campeonato está aí, a Ponte está na zona de rebaixamento, atolada na zona de rebaixamento, há 9 jogos que não vence, né? E perdendo um jogador atrás do outro. Cara, daqui a pouco sabe o que vai acontecer? Vai pegar o sub-20 e vai botar para jogar. Porque não dá para entender o que os caras estão fazendo. É realmente preocupante. Eu não vejo né, uma luz no fim do túnel. Não vejo. Não vejo porque não dá. Abriu a janela, tem que pagar o transfer ban. Pagou? Pagou. Tá, agora convence o fulano lá de vir jogar aqui. Porque o cara sabe que vai ter que entrar na fila para receber. É duro, hein? E o jogo de hoje? Batista. Torcer para que os caras que forem pro jogo... minimamente honrem o nome deles, né? A carreira profissional dos caras. Porque a única coisa que dá para dizer era o que eu dizia. Na época que eu passei numa situação complicada como essa, eu era capitão do time e eu dizia, olha, cara, os caras, uma hora eles vão ter que pagar, seja na justiça, seja num acordo. Agora, vamos pensar na gente, vamos pensar no nosso nome profissional. Não tem outra situação. Que é o que o Zanardi, que é experiente, deve estar falando. Viu? Se perder, vai ser o 10º jogo sem vitória, né? E nós estamos indo para a zona de rebaixamento e depois vai ficar aquela mancha na vida do profissional. Foi lá na Ponte na Série B e foi rebaixado. Porque daqui 2, 3 anos os caras não querem saber se estava sem receber, se estava com problema fora de campo. Os caras não querem saber disso. Querem saber de que o cara tem uma mancha que foi rebaixado para a Série C jogando pela Ponte Preta. Então é isso. É isso que eu espero e é isso que aconteceu o ano passado. Quando os caras estavam com os mesmos problemas, os caras se abraçaram, foram lá e levaram a Série C. Só que, viu, não dá para toda hora o mesmo raio cair no mesmo lugar. Né? O raio cair no mesmo lugar. Não dá. Não é toda hora que acontece. A origem... Tigrão. Tigrou bem, hein? O Glegger deu uma tigrada. Tô do seu lado, aprendi também, né? Pô, 20 minutos. Que pega por osmose. Exatamente. E o Pix? Nada ainda. Uma vez eu tava jogando bola na pelada. Tigrão. Na lata do Tigrão demora 5 minutos. Tá louco, você deu uma tigrada aí, Deus me livre. Depois eu que sou prolixo. Eu tava batendo uma bola na pelada, né? E... Lá no clube? Não, na rua. Era moleque. Mas eu já gostava de estudar legal a língua portuguesa. Eu sempre fui bem em língua portuguesa em todos os níveis, né, de escolaridade. E aí tinha um craque da rua. E eu falei, eu vou ficar mais perto de você aqui para ver se eu pego a sua categoria por osmose. O cara jogava mesmo. Um azogue. Poderia ter sido profissional, mas ia muito no bar. E aí ele falou, esse negócio de osmose é de comer ou de passar no cabelo? Né, osmose é uma troca, tal. Daria pra gente explicar aqui, mas não tem tempo. Às vezes, se você colocar sal e açúcar em 2 bexigas, dessas bexigas de
de decoração de festa com água, encher as duas e deixar encostado, vai haver uma troca mesmo com a bexiga sendo hermética. Isso aqui é osmose, ou seja, passa de um para o outro. Então o Gleger disse que você disse que ele pegou a tigração por osmose. Né? É impressionante isso daí, tudo história em mim. Mas eu quero só acrescentar tudo que o Gleger disse. Depois da aula de química, vamos ao jogo da Ponte hoje com o Fortaleza. Eu quero para não tigrar, porque o Gleger falou algo muito próximo do que eu penso. Não, mas já faz 1 minuto e meio que você está falando. Então, mas se você continuar me interrompendo, não acaba o programa. Vai! Você sabe que já é problema. Você fica interrompendo. Então, o Gleger, você cometeu um erro aí. Que veja o que aconteceu com a Ponte no Campeonato Paulista por causa de transfer. Até tinha boas contratações, né? Brian Borges, por exemplo, estava aí. Era bom mesmo. Né? E não jogou, e depois vem, mas chega no fim, aí vem para a Série B. É um problema. Ele chegou no finalzinho do campeonato, quer dizer, conseguiu retornar o Brian Borges quando a Ponte se livrou do transfer ban, mas não deu mais tempo. E aí o que aconteceu? A Ponte usou em boa parte do campeonato predominantemente o sub-20. E aí que está teu erro, não tem mais sub-20, está indo todo mundo embora também. Ah, bom, então eu não sabia disso. Então a situação é um pouco pior do que no Campeonato Paulista. Porque agora não tem mais o sub-20. Tem, né? Claro que tem, tá disputando o campeonato e tal, mas o Luquinha foi embora. O Luquinha é um jogador pronto para subir. Pronto. Joga na ponta, joga às vezes por dentro, faz bem a diagonal, jogador driblador, faz fumaça. Toda vez que entrou naquela fogueiraça do Campeonato Paulista, a gente ficou com vontade de ver um pouco mais. Caio Ganga. Foi embora. Rômulo. Foi embora. Caio Ganga era bom jogador. Caio Ganga. Foi embora também. Ô Tigrão. Sim. Você falou do Luquinha, hoje o Dr. Torrano respondeu no YouTube que o Luquinha não está ficando porque a Ponte não iria utilizá-lo. Tá bom. A opinião dele, quer dizer, é uma informação dele. Você que está nos vendo, está ouvindo aí. Eu estou dizendo que o Luquinha... O treinador deve ter falado que não ia utilizar. É isso. Mas qual deles? Tá bom, não é por conta de nada, é porque a Ponte acha que ele é ruim de bola. Né? Se não vai utilizar é porque o cara é ruim de bola, e o cara não é ruim de bola. Agora, eu estou dizendo que alguém está mentindo nessa história? Não. Pode estar havendo um erro de... E não estou sendo irônico, hein? Pode estar havendo um erro de avaliação. Eu acho bom jogador. Então, só isso que eu acrescento, mais nada. É a preocupação. Agora, o que teria que acontecer? Um aporte imediato, grande, de alguém que vem e fala, não, sou Salvador, mas eu quero entrar aqui com condições. Eu quero impor algumas condições, mas está aqui, vamos acertar as emergências, vamos acertar o salário e vamos trazer 8 ou 10 jogadores para tentar salvar o time para que ele fique na Série B. Fora isso, aí sabe, é um pouco de narrativa, de tal, e você tem realmente que tentar dar uma toreada, eu não discordo disso, mas a Ponte está na Série C, se não acontecer isso que eu acabei de dizer agora. Chegar aí um cara que... Um cara que vem realmente e banca a brincadeira. Luquinha no Campeonato Paulista Sub-20. 3 jogos, 1 gol e 1 assistência. Então, é ruim de bola, não vai ser aproveitado. Não é possível, né? Que um jogador ruim em 3 jogos então, quando alguém fala, olha, ele foi liberado. Você falar isso ele foi liberado porque não seria aproveitado. Entre parênteses, você está deixando implícito que o jogador não tem qualidade. Ou que o jogador não tem as qualidades que o clube gostaria de enxergar nele, ou que ele não está nos planos. Essa é a versão sabe oficial. Qual que é o problema? Agora tirem as suas conclusões. O problema é o seguinte, quantos anos você está nessa aí já, Tigrão? Fala aí, rapidinho, só pra, né? Jogando? Não, assim, na imprensa? 42. Quantos anos você está, Batista? Eu tenho de imprensa agora 8 anos e mais 20 como jogador. Isso aí, meu amigo, é querer dizer, como é que fala? Cortina de fumaça. Desviar o foco. Né? Desviar o foco. É a famosa cortina de fumaça. Mas isso daí não pega, ainda mais com o nego, né, que macaco velho, não pega mais não.
Vamos ver aqui a arte da transmissão da Rádio Bandeirantes 85,7. Bandeirantes. Transmissão também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Claro que eu fui, e também lá no meu portal, lá no youtube.com/Portal Carlos Batista. Fortaleza e Ponte Preta, e aqui embaixo, no rodapé, os nossos patrocinadores. Rocha Autopeças, Engatacado, KTO. Jogue com responsabilidade. Manfilter, Sicredi, Aroma das Ervas e Logos Materiais Elétricos. A melhor transmissão esportiva do rádio, com a narração de Leandro Bolles. 21 horas. Aê, tá registrado. Olha, estaremos nessa. Sim, comentários do Tigrão e também do Gleiger. Esse é o jogo que começa hoje e termina amanhã, sexta. Esse a Ponte ganhar, termina só sábado, que aí o Edu vai esticar. Reportagem do Pedro Piscinato e do Pinheiro no plantão informativo, comandando também o intervalo e o apito final. Se a Ponte tombar o Fortaleza lá, o Edu termina o apito final, que é o pós-jogo nosso, que aliás é muito bom, brilhantemente comandado pelo Edu. Ele só vai terminar isso daí no sábado. No sábado, já no esquenta. Antes do jogo do Guarani. Já no esquenta pro jogo da seleção.